seja bem-vindo ao nosso curso de Teologia. Hoje nós iniciaremos nossa matéria sobre Introdução ao Antigo Testamento. É primeiramente importante enfatizar que tanto a nossa apostila quanto essas videoaulas são apenas um material introdutório, uma ferramenta para que você, de forma particular, de forma própria, possa procurar, de forma autodidática até, se aprofundar melhor nesse maravilhoso compilado de livros intitulado Antigo Testamento. Devido à sua extensão e devido à proposta desse curso, nós não temos a possibilidade de nos aprofundarmos e expormos detalhadamente, livro por livro, que compõem o Antigo Testamento. Mas isso não significa que também esta matéria não seja importante. Ela é de suma importância porque nós precisamos entender, pelo menos basicamente, as bases daquilo que nós usamos como nossa única regra de fé e prática. O Antigo Testamento, ele talvez seja o livro, eu vou dizer livro aqui, embora ele seja um compilado de livros, talvez ele seja o livro mais importante do mundo, porque é dele que vêm as três maiores religiões monoteístas, ou seja, que acreditam em apenas um Deus, as quais são judaísmo, cristianismo e islamismo, respectivamente. Portanto, o Antigo Testamento, ele precisa de um olhar, ele tem a sua autoridade, a sua legitimidade e, infelizmente, nós, cristãos evangélicos, muitas vezes negligenciamos o papel e o peso que o Antigo Testamento tem em nossas vidas e na Bíblia de forma geral. O Antigo Testamento, muitas vezes, ele é vendido e tem esse ar em nosso meio de um livro que não é mais válido, que caducou, e um livro que apresenta um Deus diferente daquele que Cristo apresenta. Nós tivemos, durante a história do cristianismo, muitos problemas, algumas pessoas criando essa ideia de forma radical e que exigiu uma resposta da igreja como um todo para combater essas ideias nocivas. Você vai ver isso na matéria de história do cristianismo mais à frente. Mas o motivo, a principal causa de o Antigo Testamento ser menosprezado em nossos estudos particulares, em nossos devocionais, até nos sermões que nós temos na igreja, no culto público, é basicamente pelo fato de que se faz essa distinção entre antigo e novo, em que no antigo reina e predomina a lei e um Deus de ira, e no novo predomina a graça e um Deus de amor. Mas isso não é verdade. É no Antigo Testamento que nós vemos os atributos de Deus como misericórdia, longanimidade sendo expressos. E no Novo Testamento nós vemos na figura de Cristo sendo a pessoa que mais fala sobre o inferno, sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus. O Antigo Testamento, portanto, ele não é um livro diferente do Novo, até porque essa divisão antigo e novo, ela é artificial, digamos assim. É lógico que serviu aos seus fins, assim como os capítulos e versículos que nós temos na Bíblia atualmente. Originalmente não havia esses capítulos, esses versículos, muitos dos subtítulos que nós temos nos capítulos também não existiam, mas eles foram acrescentados no decorrer da história a fim de nós nos localizarmos mais rápido e a fins didáticos também. E da mesma forma essa distinção de antigo e novo. Mas nós não podemos fazer disso um reforço para esse preconceito que nós temos com o Antigo Testamento.
O Antigo Testamento, ele é citado centenas de vezes no Novo e a sua complexidade é maior por causa da extensão de tempo que ele abrange. O Novo Testamento ele abrange 30, 50 anos no máximo. O Antigo Testamento abrange, historicamente, não de composição em si, você vai entender mais à frente o que eu estou querendo dizer, ele abrange cerca de 4.000 anos. Então, por isso que ele é quase o dobro do Novo Testamento, por isso que ele tem essa variedade no linguajar. A sua distância cronológica para os nossos dias é maior. A questão linguística, ele foi composto originalmente em hebraico e aramaico, idiomas que não têm proximidade com o português, ao contrário do grego, porque o grego ele teve influência no nosso idioma, por isso que as sequências de letras do nosso idioma são chamadas de alfabeto, porque são as duas primeiras letras em grego, que é o alfa e o beta. Então, nós temos essas barreiras que precisamos transpor, não podemos negligenciá-las, mas também não podemos rejeitar o Antigo Testamento só por causa disso, porque ele é inspirado por Deus, nós vimos isso na aula de bibliologia, ele tem um peso, ele tem a autoridade de Deus, por isso nós precisamos saber lidar com isso e na matéria de hermenêutica nós veremos mais alguns pontos, algumas ferramentas que nos ajudarão a lidar com essas barreiras. Mas o primeiro ponto que é necessário ser enfatizado para que se rompa, para que se desconstrua esse preconceito com o Antigo Testamento, é nós entendermos a questão de aliança que Deus estabelece com o seu povo. E de uma forma geral, Deus, ele constrói no decorrer da história e na eternidade, ele faz 3 alianças. Aliança eterna, a qual, antes dele criar todas as coisas, o Pai, com o Filho e o Santo Espírito, entraram num acordo, entraram numa aliança em que a segunda pessoa da Trindade, o Filho, Cristo, Jesus, ele seria o mediador, ele seria o salvador da criação, ele seria ele estaria no centro de todas as coisas. Colossenses vai dizer, né, que por meio dele foram criadas todas as coisas, para ele, para a sua glória. Então, na eternidade, antes de Deus dizer haja luz, antes do espaço-tempo serem criados, Cristo já havia sido apontado como o centro de toda a criação, mediante o qual Deus seria glorificado. Então essa é a primeira aliança, chamada de aliança eterna. Quando Deus cria em 6 dias todas as coisas, no 6º dia ele cria o homem, ele faz uma aliança com o homem, chamada de aliança de obras, ainda que esse termo não seja plenamente correto. Eu vou explicar o porquê. Deus ele faz essa aliança com Adão e diz que ele pode comer de tudo, que ele deve nomear os animais, que ele deve crescer e multiplicar-se, mas Deus coloca uma lei, uma ressalva, que ele não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a obra de Adão. Se Adão obedecesse, respeitando, se sujeitando à lei de Deus, ele, a Bíblia não dá mais informações, mas provavelmente ele alcançaria o ponto culminante de glorificação, de ter um corpo glorificado, assim como nós, em Apocalipse, nos é prometido, junto com novos céus e nova terra, corpos novos, assim, semelhante ao corpo de Cristo. Mas, por que essa aliança, mesmo fazendo e dependendo do agir de Adão, por que essa aliança não é totalmente correta ser chamada de obras? Porque só pelo fato de Deus descer a um nível de fazer uma aliança com uma criatura, com um ser humano, já é graça e misericórdia da parte de Deus, e daqui a pouco também eu vou explicar a respeito do significado de aliança. Como Adão ele desobedece à lei de Deus, nós sabemos da história, descrita em Gênesis capítulo 3. Deus então, durante as maldições que ele vai colocar sobre a terra, o homem, a serpente e a mulher,
Deus, ele dá uma promessa, que é conhecido como proto-evangelho, em Gênesis 3,15, que é o evangelho em estado de semente ainda, é a primeira revelação da vinda de Cristo. E nessa promessa ele estabelece uma nova aliança, conhecida como aliança de graça. Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento trabalham sob essa aliança de graça. A partir de Gênesis 3,15 é estabelecida essa aliança de graça. Se houve algum período em que o homem era salvo pelas obras, esse período foi só com Adão e Eva, antes da queda, e não deu certo. Então, Deus estabelece essa aliança de graça, e essa aliança ela vai percorrer toda a história até chegar em Cristo, que vai ser o clímax dessa aliança. E durante a história, Deus ele vai confirmando e reafirmando essa aliança. Nós vemos em diversas dispensações, podemos dizer assim, em cada dispensação, Deus ele vai dando mais luz sobre os fatos que viriam, sobre a sua intenção. Ele vai revelando mais o seu plano redentivo durante os séculos. Portanto, há uma linha de raciocínio, uma linha lógica crescente em que a cada livro que se passa, Deus ele vai revelando mais sobre o seu ser, sobre o seu plano. Então, nós podemos dizer que cada livro, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, está apoiado em 3 pilares, que são o reino de Deus, sempre vai ser revelado, sempre vai ter algo novo. A figura do Messias e mediador, que é Cristo, vai ser também através dos tipos, que são pessoas ou rituais que vão apontar para Cristo, que exercem algum ofício, tem algum atributo semelhante a Cristo. E por fim, a aliança. Deus chamando um povo para si, fazendo aliança com eles, uma aliança de vida, uma aliança em que, já em Gênesis 3 também nós vemos essa distinção entre a semente da serpente e a semente da mulher. Quando Deus ele faz essa distinção, obviamente que a princípio ele esteja falando de Cristo e do próprio Satanás. Mas, como consequência disso, nós temos também a divisão na humanidade. Temos aqueles que estão cegos pelo pecado, escravos de Satanás, e aqueles que foram remidos por Cristo, salvos, comprados por Cristo, que fazem parte da igreja de Cristo. E a semente da serpente sempre está num embate escatológico e cósmico contra a semente da mulher, os herdeiros do Senhor Jesus. Então, a aliança é basicamente o seguinte. Nós vemos, por exemplo, depois de Adão, Deus ele vai reafirmar com Noé com o exemplo do arco-íris sendo o símbolo da aliança de Deus. Vemos isso com Abraão, vemos isso com Moisés, Davi e por aí vai. Mas Abraão tem uma simbologia muito interessante quando Deus vai restabelecer, vai reafirmar a sua aliança. Nós vemos que Deus ele pede sacrifício para Abraão e Abraão ele vai e Deus vai delimitar para ele como deve ser esse sacrifício e deve ser em que Abraão pegue alguns animais, corte-os no meio e coloque as metades um de frente para o outro, fazendo um corredor. E Abraão faz isso e espera, e passa um tempo, algumas aves que se alimentam de carnes mortas, carnes putrefadas, começam a vir e Abraão enxota elas e ele cai num sono. E quando ele acorda, ele vê uma coluna de fogo passando no meio desse corredor, entre esses animais cortados ao meio. E isso, embora a gente lendo não entenda a referência que está fazendo o texto, a alusão que o texto está trazendo, mas na época de Abraão, na Mesopotâmia, onde ele vive, há um ritual, podemos dizer assim, em que
seria mais ou menos um contrato de parcerias. Então, se dois patriarcas firmassem uma aliança entre si, onde o seu povo casaria com o outro, haveria esse convívio entre eles, então a aliança seria feita da seguinte forma: seria pego alguns animais cortados ao meio, feito um corredor com essas metades, e ambos passariam nesse corredor, afirmando que se uma das partes quebrassem esse contrato, o resultado seria que com eles fosse feita a mesma coisa que os animais, que eles fossem cortados ao meio. Então, quando Deus ele faz isso com Abraão, ele passa no meio, só ele está mostrando a sua aliança de graça, mostrando que ele está pegando para si essa responsabilidade somente para si. Ele, de uma forma poética e belamente, ele está dizendo que, Abraão, se eu quebrar a minha promessa contigo de que através da sua semente virá uma nação e virá o Messias, que eu morra. Que eu morra se eu mudar de ideia, me arrepender ou que não venha cumprir. E é algo lindo, porque Deus é um ser eterno, um ser totalmente que não necessita das criaturas, mas ele desce, ele se humilha e faz essa aliança com Abraão. Portanto, durante a história que nós vemos do Antigo Testamento, que narra a história de Israel e como Cristo virá da descendência de Israel, nós vemos se afunilando a história, nós vemos se afunilando as gerações, e Deus ele vai selecionando cada vez mais alguém específico, e dele que vem Cristo. Exemplo, de Abraão nós vemos que vem Isaac e Ismael. Deus rejeita Ismael e escolhe Isaac. De Isaac vem Jacó e Esaú. Deus rejeita Esaú e escolhe Jacó. De Jacó vem os 12 filhos que comporão as 12 tribos. Deus ele foca em José como vamos dizer assim, o queridinho tanto de Deus quanto de Jacó, que será usado para salvar os seus irmãos e toda a descendência, mas ainda assim ele escolhe Judá. E cada vez mais ele vai afunilando isso até chegar em Cristo. De Cristo, esse funil ele se abre completamente, alcançando todas as tribos, povos e línguas. Então, a história, nós podemos descrever a história mais ou menos como uma ampulheta, como aquele relógio de areia, que ele é aberto em cima e ele vai se afunilando, e no meio ele abre novamente. O meio aqui é Cristo. Então, Deus ele vai direcionar a história para cumprir os seus propósitos, que é que um povo glorifique a Deus mediante a salvação que eles recebem em Cristo e eles estabeleçam o reino divino. Aqui nós temos então a aliança, o reino e o mediador, que na linguagem do teólogo Van Gruningen formam o cordão dourado de 3 fios que passa por toda a sua palavra, toda a história. E esse é um ponto importante para nós entendermos que a história ela não está jogada ao acaso. Ela não tem princípios próprios. Deus é o Senhor da história, Ele controla a história e a guia conforme os seus propósitos, conforme aquilo que Ele decretou e ordenou nos tempos primórdios, na eternidade. Então, Deus, Ele chama, nós vemos durante Gênesis que Deus chama Abraão para ser um pai de multidões. Jacó, que é seu neto, ele é chamado e Deus troca o nome de Jacó por Israel, por isso que os 12 filhos de Jacó formam as 12 tribos de Israel, que vem da família de Jacó. Então, se Israel é o povo escolhido por Deus para representar a presença de Deus na terra e espalhar a palavra de Deus àqueles que não o conhecem, lembrando que Deus ele não escolheu Israel exclusivamente por causa de
de raça, por causa de sangue. Porque nós vemos casos como a Raabe, que morava em Jericó, que era pagã, não era judia, e que era gentil, né, podemos dizer, que é o termo, que ela não era israelita, e ela é incorporada no corpo de Deus, né, na aliança de Deus. Nós vemos Jó, que é um personagem que nós não sabemos como ele conheceu, como ele estabeleceu uma aliança com Deus, mas ele não é israelita, ele é gentil também, mas ele faz parte da aliança. Nós vemos Ruth, que também é gentia, moabita, que passa a fazer parte da aliança de Deus, do povo de Deus. Tanto Raabe quanto Ruth, nós vemos que elas fazem parte da árvore genealógica de Davi e de Cristo, ambas gentis. Então, nós precisamos definir quem são os israelitas e qual é a relação deles atualmente com o pacto de Deus. Então, nós vemos, como eu disse, que os israelitas, eles são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E os israelitas serão os protagonistas, digamos assim, do Antigo Testamento. Eles serão o povo, a igreja de Deus. E a partir do Novo Testamento, a partir de Cristo, nós vemos que os apóstolos e o próprio Cristo vão dizer que não mais compõem a igreja de Cristo apenas aqueles que são judeus, porque ainda que os gentios pudessem fazer parte dos judeus, eles precisavam passar por um processo de circuncisão, um processo para poder adentrar no arraial de Israel e serem considerados israelitas. Cristo fala que não. Agora, os gentis são alvos também da salvação de Cristo. Então, Israel, ele inicia com o Abraão e nós temos dois pontos históricos que vão trazer alguns problemas para a continuidade dessa geração sanguínea, dessa etnia judia, né, podemos dizer assim. Quando acontece em 722 e 590 por aí, os exílios em que Israel já estava dividida em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte é exilado primeiramente pela Síria e o Reino do Sul é exilado posteriormente pela Babilônia. O Reino do Norte, ele não retorna, ele não regressa à sua terra. Ele permanece nos assírios e persas e eles vão ser assimilados, eles vão se dar em casamento. Então a gerações seguintes será uma geração, digamos assim, não pura, será sintética, vai fazer essa junção entre israelitas e assírios. Nisso vai nascer os samaritanos, uma raça mais, podemos dizer assim, vira-lata. E casar com um descrente, casar com um gentil era proibido, foi proibido por Moisés. Paulo também fala a respeito de julgo desigual. Por isso que os judeus, eles sempre vão ter rancor e vão ver com maus olhos os samaritanos. Já o Reino do Sul, que foi exilado pela Babilônia, ele retorna. Então, basicamente, é a tribo de Judá que vai retornar. Das 12 tribos, apenas a tribo de Judá retorna. Por isso que os israelitas passam a ser chamados de judeus, porque provém do termo Judá. Então, na época de Cristo já havia apenas Judá, que era basicamente a tribo pela qual viria o Messias. Mas no ano 70, Roma destrói o templo de Jerusalém e dispersa os judeus de Jerusalém, proibindo que os judeus morassem em Jerusalém. Com essa perseguição, há essa dispersão
dos judeus por todos os países em volta, por todas as regiões em volta. E conforme vai passando os tempos, os judeus eles vão se espalhando pelo mundo. E cada vez mais eles vão unindo-se a povos que são gentis. Cada vez mais o sangue puro judaico vai ser raro, cada vez mais vai ser raro o sangue judaico puro. Chegando a um ponto que, se você fizer uma estimativa, não há mais a possibilidade de haver judeus puramente sanguíneos, étnicos. Depois de quase 2000 anos, desde da dispersão, né, da fuga dos judeus de Jerusalém, em 1947, a ONU estabelece o país de Israel novamente lá na Palestina como um meio de apoiar os judeus que foram perseguidos no Holocausto por Hitler. Então, agora, os judeus que nós temos não são o mesmo tipo de judeus que havia na época de Cristo. Por isso é importante que nós tenhamos a consciência de que essa onda de judaísmo que as igrejas evangélicas estão abraçando, com bandeira de Israel, shofar, água do Rio Jordão, olhos de Jerusalém e tantas outras caravanas para Jerusalém, não que a viagem em si seja errada, mas viajar para Israel achando que lá há mais unção, lá você vai encontrar o povo original de Deus, é uma ilusão, é falso isso, porque nós não temos mais um povo étnico escolhido por Deus. Eles se dispersaram e praticamente todo mundo tem sangue judeu em algum grau. Então, a nação de Israel hoje, ela é pautada não pela etnia, mas sim pela sua profissão de fé. Hoje, você, sendo um cristão ou qualquer outro, não pode, ainda que você alegue que tenha descendência judia, você não pode receber cidadania israelense se você não abdicar da sua fé cristã e abraçar o judaísmo. Então, esse é um dos pontos perniciosos. O judaísmo Israel é unida, os judeus são definidos hoje pela religião. Outro ponto é que nós muitas vezes enfeitamos e embelezamos a religião que hoje é professada pelos judeus. O judaísmo hoje não é simplesmente que os judeus rejeitem o Novo Testamento e abracem o Antigo. Isso não é verdade. Aqui na página 13 da apostila tem um documentário chamado Marchando para Sião, que tem disponível no YouTube, tanto legendado quanto dublado, que ele vai mostrar isso. Ele entrevista diversos rabinos, né, que são líderes judeus, sobre as suas posições de credos. E eles vão deixar muito claro que o Antigo Testamento é respeitado por eles, mas não é o livro principal usado por eles como referência religiosa. E ainda eles batem firme na questão de que Cristo, de fato, foi morto legitimamente porque era um falso profeta. Então, qual é a fé que eles professam? Basicamente, a fé que os judeus hoje professam é uma fé cabalística, a cabala, que é um tipo de magia judaico, que não é bíblico, é algo totalmente pagão. Então, termos como, por exemplo, Shekinah, que nós apropriamos do nosso vocabulário cristão evangélico, na verdade é um vocábulo cabalístico, que, segundo a Cabala, a Shekinah seria a presença ou o lado feminino pessoal de Deus. Então, isso é uma heresia. Portanto, abraçar o judaísmo e é lógico que nós devemos amar os judeus, pregar o evangelho para eles, mas nós não podemos
construir em nossas mentes a noção de que os judeus são salvos hoje só por serem judeus, só por crerem no Antigo Testamento e são salvos pelas obras, pela lei. E nós cristãos somos salvos pela graça de Cristo. Isso é mentira. Ninguém foi salvo pelas obras, nem mesmo Adão, que fez parte do pacto pelas obras. Os judeus, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, todos eles foram salvos pela morte de Cristo, porque a morte de Cristo, ela transcendeu, ela foi além do espaço-tempo e ela alcançou tanto as gerações que vieram antes, quanto as gerações futuras. A única diferença é que os judeus antes de Cristo olhavam para o futuro e criam na promessa do Cristo vindouro. E nós olhamos para o passado e cremos na promessa cumprida na figura de Cristo. Na época de Jesus já havia esse problema judaizante em que você tinha tradições orais que acrescentavam à lei mosaica dos rabinos, que posteriormente foi compilado nos livros chamado Talmud. Então, essas leis não eram inspiradas por Deus, não eram da vontade de Deus, por isso que Cristo sempre bateu de frente, dizendo, vocês ouviram que era para fazer tal coisa, mas eu vos digo que a lei do Senhor diz assim. Porque ele estava desconstruindo esse paradigma que já estava estabelecido desde a sua época e cada vez mais foi se agravando após a sua ressurreição. Tanto que no Talmud nós vemos sendo dito que Cristo foi um filho bastardo de Maria com um soldado romano. Então, várias blasfêmias e ataques pessoais contra Jesus foram feitos nesses escritos de tradição oral que foram acrescentados à lei de Deus. Portanto, os judeus hoje, eles não são o povo escolhido de Deus. Paulo deixa muito claro isso, que eles foram cortados e nós fomos enxertados na videira. Nós agora, a igreja de Cristo, é o Israel de Deus, é o Israel espiritual. Tá? Não há diferença de tratamento entre essas duas comunidades, podemos dizer assim. Para finalizar esse ponto nosso, que é apenas introdutório, na próxima aula que nós iremos entrar propriamente nos livros que compõem o Antigo Testamento, portanto, essa aula corresponde às unidades 1, 2 e 3, de uma forma resumida. Na apostila você verá gráficos, tabelas, infográficos que detalham essas questões que eu estou dizendo aqui. A Bíblia, ela não está numa ordem cronológica, ela não está numa ordem sequencial conforme os livros foram sendo escritos. A Bíblia, ela está composta em categorias, em estilos literários. Portanto, o Antigo Testamento ele não segue uma ordem cronológica, por isso que quando você vai ler de Gênesis a Malaquias, você fica confuso, porque Crônicas repete que está em Reis, que repete que está um pouco também em Samuel. Os salmos também estão espalhados durante todo o período, desde Moisés até o pós-exílio. Então, a Bíblia não está em ordem cronológica. Ela segue, o Antigo Testamento ele está dividido em 4 categorias. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós temos posteriormente os livros históricos, que entra Juízes, entra o próprio livro de Ruth. Nós temos os livros poéticos, que é Provérbios, Salmos, Eclesiastes, Jó. E temos os profetas, que é subdividido em profetas maiores e menores, e essa divisão é dada pela extensão de cada livro. Então, os profetas maiores são aqueles que têm uma extensão maior, mais capítulos no seu livro, e os menores são mais diretos. Então, a cronologia mesmo
o princípio de todas as coisas, os patriarcas, Israel no Egito e o Êxodo após 400 anos, Canaã e Juízes, Reino Unido, lembrando que Ruth faz parte da época dos Juízes, o Reino Unido sobre Saul e Davi e Salomão, o reino dividido sobre o filho de Salomão, a partir do filho de Salomão. Nós temos então o fim de Israel e Judá, temos cativeiro e restauração, e temos o período intertestamentário, que são 400 anos, desde Malaquias até o aparecimento de João Batista proclamando a palavra de Deus. Então, você tem aqui diversos infográficos que vão mostrar essa sequência cronológica de como se passou cronologicamente esses acontecimentos que nós temos no Antigo Testamento. No infográfico da página 18, você tem apenas os livros numa ordem sequencial, e no infográfico da página 19, você tem uma sequência cronológica com as datas dos principais personagens bíblicos. E na página 20, você tem os profetas que são citados durante a história de Israel, tendo eles um livro próprio ou não, certo? Na próxima aula, então, nós vamos entrar de fato nos livros que compõem o Antigo Testamento e falar um pouco a respeito de cada um, ainda que de uma forma introdutória e panorâmica. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!